Naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele lhes disse: Passemos para outra margem. Tendo deixado a multidão, eles o levaram no barco, assim como ele estava. Outros barcos o acompanhavam. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que ele estava enchendo. E ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Como não tendes fé? E ficaram com grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Fernando Pessoa, ele tem uma frase que é mais ou menos assim: Preciso me arrepender dos meus arrependimentos porque nem sempre eles foram tão sinceros. No século XIX, o Arthur Pink, um teólogo puritano, ele fala mais ou menos a mesma coisa, usa termos diferentes, mas ele quer passar exatamente a mesma ideia. Também no século XIX tem um outro puritano, o Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que as nossas ações, mesmo que sejam positivas, mesmo que sejam boas práticas, elas podem sim estar carregadas de pecado, elas podem estar carregadas de vaidade, elas podem estar carregadas de intenções negativas, apesar de serem boas práticas. Avaliar a intenção é muito importante porque ela vai de encontro com a verdade que a gente não quer transparecer e verdades que a gente não quer reconhecer. Uma das verdades mais difíceis de reconhecer é que as intenções que nos levam a buscar a Deus não é a confiança nele, e sim pavor, medo, desespero. Quantas vezes a gente já não buscou a Deus e não fez as nossas orações, as nossas intenções, pelo pavor de perder aquilo que a gente tem e pela preocupação desesperada de alcançar aquilo que a gente ainda não tem. O medo faz a gente pensar que a gente pode controlar Deus. A gente pode dizer para Deus exatamente aquilo que ele tem que fazer. A gente condiciona Deus a um mordomo. Todos os dias eu preciso passar uma lista de tarefas que Deus precisa realizar todos os dias em meu favor. E a gente se acostuma a chamar esse medo de fé. A gente se acostuma a se comportar com receio da punição. A incerteza do que vai acontecer amanhã me assombra, me desespera. E para garantir que o amanhã seja da maneira como eu planejo, então eu faço as minhas orações, as minhas meditações, porque isso garantirão que Deus vai cumprir com a sua parte. Quando não, eu crio novos métodos de me comunicar com o divino. É por meio de um sinal, de uma profecia, de uma revelação. Fato que o medo, o desespero, me faz desejar controlar cada passo, cada consequência de qualquer coisa que possa acontecer na minha vida. O nosso maior problema é a necessidade do controle. E é baseado nessa necessidade, nesse temor, que eu clamo. Eu busco baseado no medo. Foi exatamente o que os discípulos fizeram. A primeira coisa que Jesus faz, depois que acalmar o vento, a tempestade, acalmar o mar, é perguntar para os discípulos onde está a fé. É uma pergunta com o objetivo de instigar uma autoavaliação. Que tipo de fé, que tipo de crença eu desenvolvi? Talvez até seja bem difícil para a gente compreender uma outra forma de fé. Porque a gente sempre foi educado que a maneira que a gente prova que a gente acredita, que a gente confia, é pedindo. É fazendo as nossas orações, é fazendo a listinha de tarefas, é dizendo para Deus cada passo que Ele tem que tomar em meu favor. É assim que eu aprendi que eu demonstro confiança. É dizendo para Deus aquilo que eu preciso. Na verdade, é dizendo para Deus o que eu quero que Ele faça para satisfazer a minha vontade. Além de que isso não é fé, não é confiança, isso é uma diminuição da posição que Deus ocupa ou deveria estar ocupando na minha vida, na sua vida. Agora, se pedir não é uma comprovação de que eu estou crendo em Deus, se buscar não é uma comprovação de que eu creio que Deus pode fazer aquilo que eu estou pedindo, o que é então crer? Por vários exemplos, a Bíblia mostra, crer em Deus
É confiar que Ele está comigo em todas as circunstâncias que eu enfrentar. Crer em Deus vai muito além de saber que eu vou superar uma dificuldade ou que algo vai acontecer na minha vida ou que decisões que eu vá tomar, elas darão certo. Crer em Deus é aprender a conviver em qualquer circunstância, enfrentar qualquer desafio, sabendo que Deus ele está te acompanhando, que aquela circunstância ela só está acontecendo porque Deus está do teu lado. Os discípulos, quando eles atravessaram aquele mar, eles não perceberam que Deus estava naquele barco. Independente daquela dificuldade, Deus já tinha um plano definido, já sabia o que iria acontecer, sabia como eles iriam passar de uma margem à outra daquele rio, independente da tempestade que se levantasse. É claro que isso não impede que eu faça as minhas orações ou que as transforme em ações inúteis. Pelo contrário, é orando que eu vou aprender a lidar com isso. É orando que eu vou aprender a conviver com as circunstâncias. É orando que eu vou aprender a lidar com os problemas. É orando que eu vou aprender a atravessar dificuldades. Então eu devo orar não para que Deus saiba o que ele tem que fazer. Eu devo orar para que eu possa aprender a enfrentar as dificuldades. Eu oro para que eu possa aprender a lidar com os problemas que eu estou enfrentando. Deus sabe o que eu estou passando. Eu não preciso abrir minha boca e informar Deus das minhas dificuldades. No entanto, é orando, é conversando, é contando para Deus as minhas dificuldades que eu construo um relacionamento com Ele. É isso que Deus espera que a gente faça. Deus espera que a gente tenha com Ele um relacionamento próximo. Eu entenda Deus como uma pessoa que está aqui do meu lado, vivendo e passando as dificuldades que eu estou passando junto comigo. Deus não é um ser que está distante num céu, que precisa ser acessado através de uma ação sobrenatural que vai romper o sobrenatural, que vai abrir os céus. Eu preciso entender Deus como alguém que senta do meu lado, que chora o que eu choro, que enfrenta o que eu enfrento, que passa pelo que eu passo. Que tem as preocupações que eu tenho, que tem as aflições que eu tenho, as ansiedades que eu sofro. Crer em Deus não é ter a certeza que as coisas darão certo. Crer em Deus é ter a certeza que Ele está conosco. Mesmo que Ele esteja dormindo na polpa de um barco, Ele está conosco. E se Ele está conosco, se eu creio que Ele está comigo na minha dificuldade, no meu problema, na minha tempestade, o que eu vou fazer é garantir que as minhas escolhas, que as minhas ações possam engrandecer o nome de Deus. Se eu creio que Ele está comigo numa tempestade, eu não vou tomar atitudes que me envergonhem. Eu vou tomar atitudes que o adorem. Eu não vou fazer as minhas orações no desespero. Eu não vou fazer as minhas orações no medo. Eu vou fazer as minhas orações na certeza que Ele sabe, que Ele está percebendo, que Ele está comigo e que, independente de como e quando a travessia do rio vai acontecer. E essa travessia é garantida porque Jesus está no barco. A tempestade pode ser forte do jeito que for, ao ponto de fazer o barco quase afundar. Mas se eu confio que Jesus está nesse barco, eu não entro em desespero. Eu continuo remando, eu continuo fazendo a minha parte, garantindo e tomando decisões que garantam que esse Deus seja adorado na minha vida, que esse Deus seja exaltado pelas decisões que eu tomar. Eu não posso permitir que o medo tome conta, que o desespero me controle e que a partir desse desespero eu tente controlar o futuro, controlar o amanhã, pior, tentar controlar cada ação de Deus. Tentar controlar a ação de Deus não é confiança, é desespero. Tentar controlar a ação de Deus não é confiança, é idolatria. É, na verdade, criar um outro Deus. É imaginar que eu estou adorando o Deus verdadeiro, quando, na verdade, eu estou adorando uma projeção de um Deus que eu quero que exista. Um Deus que tem 3 características. Primeiro, é um Deus snob. Ele pode fazer, mas não vai.
Aquilo que ele vai fazer depende daquilo que eu fizer. Ele até sabe o que eu preciso, ele até sabe o que ele tem que fazer, mas ele não vai, porque ainda depende de algo que eu vou fazer. Ele depende de uma oração num determinado horário, ele depende de uma determinada oração feita de uma determinada forma, num horário, num lugar certo. Eu crio os rituais porque eu quero confiar que aquilo que eu estou fazendo vai garantir aquilo que Deus vai fazer. Segundo, eu crio um Deus mimado, um Deus que precisa ser adulado para fazer aquilo que eu preciso. Se eu não ficar bajulando esse Deus, se eu não ficar mimando esse Deus, ele não vai fazer aquilo que eu quero. Ele vai ficar ali inerte, parado, vendo o circo pegar fogo, mas não vai fazer nada. Por quê? Porque ele não foi bajulado. Ou eu crio um Deus perdido, um Deus que não sabe o que tem que fazer. Então, olha o absurdo que o nosso medo faz. É criar um Deus soberbo, um Deus inseguro ou um Deus perdido, sem saber o que tem que fazer. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele não só sabe o que tu precisa, como ele desenhou a tua vida para que tu precisasse do que tu estás precisando agora. Ele desenhou toda a trajetória da tua vida para que chegasse a este ponto que eu estou agora, que você está agora. E ele fez isso porque ele tem o propósito de nos ensinar a depender dele. Ele tem esse propósito de nos ensinar a compreender a sua identidade, compreender a sua personalidade. Todas as coisas que Deus faz, elas contribuem para que eu me aproxime dele. Esse é o desejo. O desejo de Deus não é que tu seja próspero. O desejo de Deus não é que tu seja feliz. O desejo de Deus é que a tua prosperidade e a tua felicidade seja encontrada nele. Esse é o desejo de Deus. Deus quer que a tua satisfação esteja nele. Deus não quer que a tua satisfação esteja nas tuas conquistas. Deus não quer que a tua satisfação esteja nas consequências dos teus rituais. Deus quer que a tua satisfação esteja em ter Deus no teu coração. Deus quer ser prioridade na minha vida. Deus quer que Ele seja o motivo da minha felicidade. Deus quer que Ele seja o motivo do meu sucesso. Deus quer que Ele seja a razão da minha existência. O que Deus quer é que eu o ame acima de todas as coisas, porque Ele me amou primeiro. Ele enviou seu Filho quando eu ainda estava morto nos meus delitos e nos meus pecados, para que onde abundou o pecado, superabundasse a graça de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.